Olá, eu sou a professora Mônica e na nossa aula de ciências de hoje nós vamos dar sequência à nossa aula anterior, onde falávamos sobre a perpetuação da espécie. E hoje nós vamos falar da parte 2. Na nossa aula passada, nós falamos sobre a reprodução assexuada. E na aula de hoje falaremos sobre a reprodução sexuada. Então, a reprodução sexuada é uma forma de reprodução que se realiza por meio da fusão de dois tipos de células reprodutoras especializadas, chamadas de gametas. Nos animais, essas células especializadas são o óvulo e o espermatozoide. Os gametas são as células haploides que se formam nas gônadas por meio da meiose. Quando se dá a fecundação, também ocorre um outro fenômeno, a cariogamia, que consiste na fusão dos núcleos dos dois gametas. Depois que estes processos ocorrem, forma-se o ovo, que é a célula ovo, ou o zigoto, que por mitoses sucessivas vão originar um novo indivíduo. As espécies sexuadas são mais variáveis. Logo, um mínimo de tipos genéticos de uma mesma população podem adaptar-se às diferentes condições flutuantes, promovendo uma chance maior de sobrevivência e continuação da população. Em geral, as espécies sexuadas são melhor adaptadas a ambientes novos e sob a influência de mudanças abruptas, ou seja, elas se adaptam aos ambientes, têm maior condições de sobrevivência. Mas o que é mitose e meiose que nós comentamos no slide anterior? É um tipo de reprodução das células. Então, a mitose, a célula, ela produz duas células idênticas a ela. Então, ela se divide, né, o seu núcleo se divide e gera duas células idênticas a ela. Já na meiose, a célula ela se divide em 4 células filhas, que são diferentes da célula mãe, porque na verdade ela contém só a metade, né, dos seus cromossomos, que é o material genético. Essas células são as células de reprodução, também chamadas de gametas. A reprodução sexuada nos animais. Então, aqui na imagem ao lado, nós temos o espermatozoide em azul, tentando penetrar no óvulo em amarelo. No interior de uma dessas células existem 23 cromossomos, que vão se unir após a fecundação, formando um zigoto com 46 cromossomos, que são 23 pares. Então, na verdade, são 23 cromossomos da parte do gameta masculino, que é o espermatozoide, mais os 23 cromossomos do gameta feminino, que é o óvulo. Então, essa união, né, vai ter aí a fusão e gerar os 46 cromossomos para formar a espécie humana, que no caso, a espécie humana contém 46 cromossomos. Os outros animais seria uma outra quantidade. Cada espécie de animal tem a sua própria quantidade de cromossomos. Os cromossomos, o que são eles? Eles são longas sequências de DNA que contêm diversos genes e outras sequências de nucleotídeos. Em organismos eucariontes, que são aquelas células que contêm a membrana nuclear, os cromossomos são estruturas lineares de DNA, que é uma dupla fita, altamente novelado e normalmente encontrados no núcleo das células, podendo estar associados com proteínas e RNA. Em organismos procariontes, né, que são aquelas células que não têm a membrana nuclear, como as bactérias, por exemplo, os cromossomos eles se apresentam de forma circular e não linear, não estando presentes no núcleo nem associados a proteínas. Na verdade, eles ficam dispersos, né, no citoplasma. As moléculas de DNA que formam os cromossomos, para se enquadrarem dentro do núcleo, se unem ao nucleossomo, que é uma estrutura formada por 8 unidades de uma proteína chamada histona. A cadeia de DNA e o nucleossomo constitui a cromatina, que é o arcabouço dos cromossomos.
Aqui na imagem nós temos o desenho de um cromossomo que fica dentro do núcleo da célula e também uma cadeia de DNA e o seu formato de hélice. Normalmente, a quantidade de cromossomos é a mesma entre os organismos de uma mesma espécie. Organismos de reprodução assexuada, como alguns fungos, bactérias e algas, contêm apenas um conjunto de cromossomos, sendo estes indivíduos chamados de haploides, também conhecidos como N. A reprodução sexuada é aquela na qual há a combinação de material genético de dois indivíduos da mesma espécie. A maioria das espécies pluricelulares utiliza esse mecanismo. A reprodução sexuada nos animais depende do encontro de duas células especiais, chamadas gametas. Essas células contêm apenas metade do material genético de uma célula normal. Os gametas são produzidos em órgãos especiais chamados gônadas. Na espécie humana, a gônada masculina é o testículo e a feminina é o ovário. Nos humanos, por exemplo, quase todas as células apresentam 46 cromossomos, que são as estruturas celulares que compõem o material genético das nossas células. Mas os gametas femininos, óvulos, e os gametas masculinos, espermatozoides, apresentam apenas 23 cromossomos. A união de um gameta masculino e um gameta feminino é chamada de fecundação e gera uma nova célula com 46 cromossomos, ou seja, com um material genético completo e essa célula vai se chamar zigoto, após a fecundação. Observe a imagem, dessas pessoas. A combinação de materiais genéticos de diferentes indivíduos na formação do zigoto é um dos mecanismos de aumento da variabilidade genética de uma população. Em outras palavras, além de garantir a perpetuação da espécie, a reprodução sexuada também é fonte de variedade dos indivíduos de uma mesma espécie. Nem todos os seres vivos de reprodução sexuada se reproduzem da mesma forma. Ao longo de milhares de anos, foram selecionados diferentes formas para o encontro dos gametas feminino e masculino dos seres vivos. Se considerarmos algumas espécies de peixes e anfíbios, vertebrados que vivem na água, após um ritual de acasalamento, a fêmea libera os óvulos na água e o macho lança seus espermatozoides sobre eles. Esse tipo de encontro de gametas é conhecido como fecundação externa. Observe a imagem ao lado, o ciclo de reprodução do peixe. Então, o ambiente aquático ele é necessário para que os gametas se desloquem e se encontrem. Em ambiente terrestre, os gametas dessas espécies não resistem à exposição direta ao ar, ao calor, perdendo muita água. Como vocês podem observar aqui na imagem, os óvulos e o zigoto formado, ele não tem uma casca dura, uma casca permeável, então não é resistente ao calor e à falta de água, um ambiente seco. Aqui nós temos um outro exemplo de reprodução sexuada, a reprodução dos sapos. Embora eles tenham uma vida terrestre, a sua reprodução ocorre na água. Então, essa aqui é uma espécie de sapo cururu, aqui da imagem, em um ritual de acasalamento conhecido como amplexo. Então, o macho ele é menor, ele abraça a fêmea e a estimula a liberar os óvulos na água. E aí, em seguida, o macho libera os seus espermatozoides sobre os óvulos, que serão fecundados. Então, isso também, no caso, caracteriza uma fecundação externa. Aqui na imagem ao lado, você pode ver o ciclo, de reprodução do sapo. Então, após lançarem os óvulos e os espermatozoides na água, eles serão fecundados. Então, esse ovo fecundado vai gerar um embrião, que vai se desenvolver e se tornar um girino. Ele sofre as metamorfoses na água, cria patas, dianteiras e traseiras, solta sua cauda e se torna um sapo adulto. Isso é o ciclo de reprodução do sapo.
Nos ambientes terrestres foram favorecidos animais que apresentam fecundação interna, isto é, aquela que a fecundação ocorre no interior do corpo do animal. Geralmente, o macho utiliza um órgão copulador específico. A esse comportamento chamamos o nome de cópula. Mamíferos, aves, alguns insetos, entre outros animais, apresentam a fecundação interna com a cópula. Aqui nós temos um exemplo de reprodução sexuada com cópula, né, ovípara, por exemplo, as tartarugas. Então, o macho ele faz a cópula com a fêmea e vai gerar, a fêmea ela vai botar os ovos, né? No caso, embora ela tenha uma vida aquática, contrário do sapo, ela coloca os seus ovos na terra, onde eles vão eclodir e logo em seguida a tartaruga segue, né, para a água, onde ela terá uma vida aquática. Aqui um outro exemplo de reprodução sexuada nos mamíferos. É um tipo de reprodução placentária. Então, aqui, os mamíferos, eles vão ter a cópula, né, do macho e da fêmea, mas os filhotes vão ser gerados, né, no útero da fêmea. E aí, no caso, tem ainda a característica dela produzir o leite, né, de amamentar. Existe também a fecundação interna em ambiente aquático. Mamíferos aquáticos, como baleias e golfinhos, apresentam a fecundação interna e os machos possuem órgãos copulares, ou pênis. Tubarões também têm fecundação interna e órgão copulador que se chama clasper. Existem casos interessantes em que não há cópula, mas há fecundação interna. É o caso de alguns escorpiões em que o macho constrói uma pequena haste e coloca uma bolsinha de espermatozoides na ponta, atraindo em seguida a fêmea para cima da haste, introduzindo então os espermatozoides. Aqui nós temos um exemplo, né, do órgão copulador do tubarão, que é chamado de clasper, que contribui, né, para a fecundação interna. As plantas, elas também se reproduzem e algumas têm reprodução sexuada. Então, ao longo do tempo evolutivo, os vegetais de ambiente terrestre, eles desenvolveram mecanismos peculiares para a fecundação. Os musgos e as samambaias, por exemplo, dependem da existência de água para que seus gametas se desloquem e se encontrem. Outras plantas, como o pinheiro, né, do grupo da Gimnosperma, têm seus gametas transportados pelo vento, dentro dos grãos de pólen. Já as plantas que possuem flor e fruto, como a laranjeira e a roseira, do grupo das angiospermas, têm seus gametas transportados por aves, insetos e até mesmo pelo vento. Aqui nós temos o órgão reprodutor de uma planta, de uma angiosperma, que é a flor. Então, o ovário da flor se localiza na base da flor e contém os óvulos, aonde se encontram os gametas femininos. O pólen, que contém o gameta masculino, é produzido nos estames, considerados como a parte masculina da flor. Observe a imagem. Algumas espécies, elas possuem as duas estruturas em uma mesma flor. No caso, elas são hermafroditas, enquanto outras possuem flores com as estruturas masculinas e uma outra flor com uma estrutura feminina, às vezes na mesma planta ou às vezes em plantas separadas. Aqui nós temos mais de perto, né, os estames e no centro nós temos o estilete. Então, o estame é a parte masculina da flor e o estilete faz parte do órgão feminino da flor. Então, observando aqui na imagem, então, a parte feminina, a gente tem o estigma, ou o estilete, aí descendo a gente tem o ovário, né, e o receptáculo. E na parte da antera a gente tem aí os estames, onde tem os grãos de pólen e a parte masculina da flor. O primeiro passo do processo de reprodução é a polinização, que é o transporte do pólen dos estames para o estigma, que é a parte feminina. O pólen ele pode ser transportado por aves, insetos ou pelo vento.
Embora muitas flores apresentem os dois tipos de gametas, há mecanismos para evitar a autofecundação. Quando entra em contato com o estigma, o pólen ele sofre modificações, transformando-se em um tubo que leva o gameta masculino até o gameta feminino, permitindo que a fecundação ocorra dentro do interior do óvulo, que é uma parte mais interna da flor. Após a fecundação, o ovário da flor transforma-se em fruto e o óvulo fecundado em semente. As pétalas e outras partes da flor murcham e depois de um tempo que varia de espécie para espécie, a semente é liberada do fruto. Estando no solo, ela vai germinar, dando origem a uma nova planta. Então, esse é o ciclo reprodutivo de uma planta que possui flor. Aqui um exemplo de uma planta que ela pode ser tanto hermafrodita como uma planta com as duas flores. É o caso do mamoeiro. Então, aqui no primeiro exemplo, nós temos o mamoeiro fêmea e do lado nós temos o mamoeiro macho. Então, existe uma diferença entre as flores. O mamoeiro fêmea, ele vai gerar esse mamãozinho mais redondinho, como vocês podem observar na imagem. Já o mamoeiro macho, ele não gera nenhuma fruta. E aqui no caso do mamoeiro hermafrodita, que tem as duas flores no mesmo pé, a flor macho e a flor fêmea, observando a imagem mais abaixo, ele vai produzir, esse mamoeiro vai produzir esse mamão mais pontudinho, como a gente tem aqui na imagem. Então, esse é um exemplo de plantas que podem produzir no mesmo pé, no caso hermafrodita, os dois tipos de flores. E a nossa aula de hoje ela vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido as diferentes formas de reprodução de seres vivos. E na nossa próxima aula nós vamos falar sobre a reprodução dos seres humanos. Bons estudos e até a nossa próxima aula.